Vamos lá, pessoal? Vamos resolver alguns exercícios de função? Então, esse primeiro exercício aqui eu tenho um exercício bem básico de função. Então, eu tenho dada a função f de x igual a menos x sobre 2 menos 1. Determine f de menos 2, f de 0 e f de 1. Então, relembrando lá da teoria, quando eu vou fazer f de x, a função qualquer, na forma ax mais b, ó. Nesse caso aqui, o meu a é menos 1 sobre 2, porque é o número que está acompanhando o x. O meu a é essa fração aqui, ó. Tá vendo? Como não tem nada do lado do x, significa que ele vale 1. Então, nesse caso, o meu a vale menos meio. Tô fazendo isso aqui só para curiosidade, tá? Não é obrigatório, a não ser que a professora pergunte quem é o A. E o B, nesse caso, é o menos 1, é o número que está sozinho aqui, ó. Ele é o termo independente. Nesse caso, o meu B é menos 1. E esse 2 aqui, ó, ele tá no lugar do x. Então, toda vez que tem um número aqui dentro do parênteses, você vai colocá-lo no lugar do x, você vai substituir na função. Então, a gente vai vir aqui e resolver. Então, eu vou escrever a função aqui ao lado, tá? Eu posso escrever na frente, assim, ó. Não é menos x sobre 2, menos 1. Eu não preciso pôr o f de x, porque eu já vou calcular f de menos 2. Então, agora, eu vou colocar no lugar do x o menos 2, ó. Então, pode vir escrevendo. Esse menos é da função, ele vai ficar aqui. Mas agora, como esse 2 é negativo, eu vou por parênteses, ó. Por quê? Porque eu não posso deixar dois sinais juntos. Então, é obrigatório, nesse caso, colocar o parênteses. E eu vou escrever o restante da função. E eu vou continuar aqui, ó, tá vendo? Então, vamos lá. Então, eu vou continuar assim. F de menos 2. Então, eu vou fazer menos com menos fica mais. Aí, fica 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu já vou escrever aqui, ó, 1 menos 1. Nossa, professora, o que você fez com 2? Eu fiz a divisão. Fração é divisão. Menos com menos fica mais. Então, ficou mais 2 dividido por 2 dá 1. Então, meu resultado deu 1. 1 menos 1 quer dizer, então, que o meu f de menos 2 é 0. Olha só. Tá vendo? Finalizei essa primeira etapa aqui. Bem simplesinha. Vamos fazer o próximo, que é o f de 0. Então, eu vou fazer o que agora? No lugar do x, eu vou colocar 0. Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer o que? Eu vou escrever aqui na frente a função, ó, menos x sobre 2 menos 1. E vou escrevendo logo abaixo. Vou fazer o que agora? Eu vou substituir o 0, ó, tá vendo? E o 0 não, o menos da função, o 0 não precisa por parênteses agora, tá? Não precisa, ó, tá vendo? A única diferença desse para esse é que aqui tinha parênteses porque o 2 tinha sinal e aqui não precisa. Quanto que é 0 dividido por 2? 0 dividido por 2 é 0. Então, vai ficar assim, f de 0 é igual a 0 menos 1. Porque se eu não tenho nada para dividir com meus amigos, eles não vão ganhar nada. Então, 0 menos 1, menos 1. Então, f de 0 é igual a menos 1, olha só. Ficou aqui a segunda continha pronta. Agora, eu vou fazer a terceira. A terceira, então, o f de 1. O que eu vou fazer? Eu vou escrever na frente a função, ó, menos 1, e vou calcular. No lugar do x, agora eu vou colocar o quê? O 1, tá vendo? Não precisa de parênteses, porque o 1 não tem sinal. Menos 1. Essa talvez seja um pouquinho mais complicadinha, por quê? Porque eu tenho o quê? Eu tenho uma fração. Então, meio menos 1, não pode fazer 1 menos 1, 0. Porque o denominador é diferente. Então, eu não posso sair fazendo. Quem é mais esperto já sabe até o resultado. Mas, como professora, eu vou colocar embaixo desse 1, vou fazer o MMC, tudo certinho, para ficar igual a gente aprendeu lá no sexto ano. Então, eu vou fazer até separado, tá? Numa folhinha aqui separada. Depois eu vou colocar só o resultado. Como que ficaria? Então, ficaria menos meio menos 1, né? Vou fazer separadinho para não ficar muito feio lá. Então, meu MMC nesse caso é 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1 menos 1.
Aqui tinha 1, né? 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 1, 2. Ó, o que que fica? Menos 3 sobre 2. Tá vendo? Então, toda essa continha aqui vai dar menos 3 sobre 2. Tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou escrever f de 1 é igual a menos 3 sobre 2. Acabou a conta. Vou deixar assim, ó, quem quiser dar um print, quiser copiar, então quer dizer que essa continha ficou aqui. Lembra, divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Com os dois elementos, o primeiro e o segundo. Então, vamos aqui para o próximo. Pus outro pra gente fixar bem. Só que eu escrevi conhecendo a função g de x, aqui eu pus f, porque eu esqueci, né? Então, se aqui a função é g, aqui tinha que ser g, tá? Eu que fiz errado. G, então vamos lá. Então, agora, a minha função g, ela é igual a 4 menos 3x. Ela tá escrita de uma forma invertida, não tem problema, tá? Vamos lembrar lá da definição de função? Então, eu não tenho a função f de x igual a x mais b. Se eu perguntasse para vocês aqui quem é o meu a, o a não é quem acompanha o x, então, nesse caso, o meu a, ó, é o menos 3. Quem é o meu b? É o termo independente. Então, nesse caso, meu b é 4. Então, foi escrito da forma contrária. Essa função g, na realidade, ela está escrita na forma b mais ax, que não tem problema. Vocês têm que conseguir perceber que, às vezes, os professores invertem para tentar enganar vocês. E a gente acaba conseguindo. Então, fiquem atentos, não tem problema, tá? Então, nesse exercício anterior aqui, ó, o x estava primeiro, mas aqui ele está depois, não tem problema nenhum. A gente vai calcular da mesma forma. Então, vamos lá, ó. Então, eu vou escrever aqui na frente a função, ó. Na frente, eu vou pôr o 4 menos 3x. No lugar do x, eu vou colocar um número que está dentro do parênteses. Então, eu vou escrever g de menos 2 é igual a 4 menos 3. E esse número menos 2 vai ficar no lugar do x, ó. Então, eu vou pôr parênteses, por quê? Porque ele é menos, tá vendo? No lugar do x. E continuo calculando normalmente. Então, eu venho aqui calculando, ó. 3 vezes 2, 6 menos com menos fica mais. 4 mais 6 vai ficar que g de menos 2 é igual a 10. Podia ter feito aqui, eu não quis fazer para não ficar muito embolado, tá bom? Então, vamos aqui para a próxima, ó. G de menos 1. Vou escrever na frente a função de novo. E vou colocar o menos 1 no lugar do x. Ele é menos, ó. O que eu vou fazer? Vou pôr parênteses. Então, vou ficar menos 1. Tá vendo? E a gente vai calculando. G de menos 1, 4. 3 vezes 1 é 3, menos com menos fica mais. Então, vai ficar 4 mais 3, eu vou ter aqui que g de menos 1 é 7. Vamos para o último desse número 2 aqui. Então, vou escrever a função aqui na frente de novo, igual eu fiz no primeiro, ó. 4 menos 3x. Agora, eu vou colocar 3, então, eu vou calcular g de 3, né? Então, vai ficar 4 menos 3 vezes o 3. Não precisa de parênteses, porque esse 3 não tem sinal. Então, vai ficar g de 3 é igual a 4. 3 vezes 3, 9, ó. Então, vai ficar menos 9 agora, ó. Por quê? Porque o 3 não tinha sinal. Aqui eu fiz menos com menos fica mais. E aqui, sinais diferentes, fica menos. Ou seja, mais com menos com mais fica menos. Eu não gosto de falar assim, não. Eu gosto de falar sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Eu gosto de falar assim. Então, eu vou ficar 4 menos 9. Se você tem R$4 e está devendo 9, não dá para pagar. Mas eu vou pagar R$4, vou ficar devendo 5. Então, vai ficar g de 3 é igual a menos 5, porque eu vou ficar devendo ainda esse 5. Então, esse aqui é o exercício mais básico que tem, que com certeza vai ter aí na sua prova de função. Na dúvida, assistam o vídeo mais uma vez, peguem os exercícios aí e pratiquem.